Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 130, de 180. Na luz da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 8:32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando escuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando, seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos, assim, uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos aqui em mais uma lição deste livro Palavras de Vida Eterna. Aqui nesta lição 130 de 180, que Emmanuel colocou o nome de Na Luz da Verdade, ele utilizou a passagem muito conhecida que foi dita por Jesus e que foi anotada pelo seu discípulo João no seu capítulo 8, versículo 32. Então disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emmanuel inicia nos explicando a sua visão, que é uma visão espiritual mais ampla do que a nossa, a respeito desta frase que Jesus disse. E ele já inicia dizendo, nos informando, nos instruindo, dizendo:
nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Então isso é um alerta para todos nós. Porque muitas vezes nós achamos que amamos um filho, amamos nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, enfim. E que nosso amor transcende a qualquer tipo de amor. E Emmanuel diz que não. Diz que nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Então, o divino amor de Deus, não é? Ele transcende, ou seja, não se compara com nenhum tipo de amor. E Emmanuel continua dizendo, semelhante apontamento, esse apontamento é o que ele acabou de dizer. É um apontamento dizendo que nós não devemos nos comparar o amor do homem com o amor divino. Ou seja, está muito longe de se fazer uma comparação. Então ele diz assim, semelhante apontamento deve ser mencionado, ou seja, deve ser lembrado ou mencionado por nós, toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Então vamos dar um exemplo. Então suponhamos que você tem um irmão, um filho, e você quer violentar, significa que você quer impor o seu pensamento àquela pessoa, seja porque ela está sob sua guarda, ou seja porque você acha que ela tem que viver a sua vida de acordo com a sua. Então, ele diz que você está violentando. Então, quando você tiver esse pensamento de colocar a força, o seu pensamento, o seu modo de ver as coisas para uma pessoa, você lembra então do pensamento, né, o apontamento, dizendo que nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Então você não pode violentar uma criatura para que ela possa pensar da sua forma, porque Deus não a violenta. Então, muito menos você, porque se Deus, que é o Pai, não é? Ele não violenta a consciência daquela criatura, porque você se diz no direito de assim o fazer. Pensemos nisto. Continua dizendo Emmanuel, a bondade suprema, olha, ele está falando de Deus ainda. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Então aqui ele está explicando agora por que ele diz que a bondade suprema, a bondade de Deus, que é incomparável, é sempre uma bondade invariável. Ou seja, ela não varia de acordo com as circunstâncias ou mesmo de acordo com as pessoas. Ela é a mesma para todas as criaturas humanas. Não tem privilégio desse ou daquele. E deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A cada um as suas obras, como bem disse Jesus. Então, Deus deixa a cada um de nós livres para a aquisição do conhecimento, para que possamos buscar o conhecimento. Então, muitas vezes você deixa assim, você tem 2 filhos, e um quer estudar, o outro não quer estudar. Você não vai violentar essa criatura para ela estudar. Você vai mostrar para ela o que ela está fazendo, se ela não quer estudar, que ela já comece então a fazer um curso técnico que possa habilitá-la para trabalhar, porque senão ela vai ficar na ociosidade também. Então aí já é uma correção, é uma educação que você tem que fazer. Não pode deixar, não, você não quer nada, então não faz nada também. Não é bem assim.
Na vida nós não devemos levar para os extremos. Nós não devemos levar para os extremos, e muito menos deixar de corrigir nossos filhos, de educá-los, dizendo que Deus vai corrigi-los. Não é bem assim. Nós temos que fazer a nossa parte, porque foi aquilo que nos propomos, em ser pais dessas criaturas. Continua dizendo Emmanuel, a vontade do Espírito é acatada pela providência. Então, a vontade do Espírito é acatada pela providência divina, por Deus, porque ela quer postergar o seu conhecimento, a sua evolução, ela posterga. Tá certo? É claro que nós podemos ajudá-lo mostrando os caminhos, mas nunca violentar, é diferente. Então ele diz que a vontade do Espírito é acatada pela providência, em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Então veja bem, até quando a criatura opta pela criminalidade, não é? Esposando obscuros compromissos, ou seja, quando ela opta pela criminalidade, ela está tendo consciência do que ela está fazendo. Que ela vai adquirir débitos de todas as ordens, não é? Junto aos homens e junto com a sua própria consciência, que é Deus. Continua dizendo Emmanuel, a pessoa converte, ou seja, a pessoa se transforma, pois a vida naquilo que deseje. Então, cada criatura se transforma naquilo, a sua vida, naquilo que ela deseja. Ela tem um livre arbítrio. Então a vida é dela, ela faz o que bem entender. E nada de você querer colocar a culpa nos outros. Ah, eu não fiz isso por causa disso. Isso não pode fazer, não. Então, a pessoa se converte à sua vida, ela transforma a sua vida sob a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo. Dessa forma, a criatura transforma a vida no que ela deseja sob a visão da justiça perfeita. Deus está vendo, que reina em todos os distritos do universo, que é determinando que seja concedida a cada um por suas obras. Isto é também a máxima de Jesus. Você colhe o que você planta. Então a vida você vai plantando. Se você planta arroz, depois você colhe o arroz. Não é? Você não colhe feijão. Então se você planta o mal, depois você vem colhendo o próprio mal que você plantou. Então, desta forma, Deus concede a cada um as suas obras. Aquilo que você deseja, aquilo você planta. Continua, elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar. Ou seja, escolhemos as experiências que nós temos, que queremos passar. Que nós queremos passar. Nós escolhemos. Eu quero passar por essa, por essa, por essa. É o livre-arbítrio. Então, nessa ou naquela fase da evolução. Então, em todas as nossas vidas, nós escolhemos o que nós queremos passar, o que nós queremos fazer. E ele dá aqui diversos exemplos. Ele diz assim, discórdia e tranquilidade. Então, se você quiser viver em discórdia, você vive em discórdia. Se você quer viver em tranquilidade, você vive em tranquilidade. Ação e preguiça. Se você quiser viver na ação, você vive. Ou então você pode também viver na preguiça. Ação é quando você vai à frente, você trabalha, você ajuda
Isso é ação. Preguiça, todos sabemos. Aquele que fica apático esperando vir as coisas para ele. Erro e corrigenda. Quando nós erramos, o que nós temos que fazer? Reparar o erro. E para que nós possamos reparar, nós temos que primeiro admitir que erramos. Quando nós temos uma divergência com qualquer pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é admitir a nossa parte, mesmo que nós não tenhamos consciência do nosso erro. Ah, mas eu não errei nada. Você não tem consciência ainda. Porque uma contenda entre duas criaturas, não existe uma 100% certa e outra 100% errada. Então, um percentual que mínimo que seja, você tem. Então, assuma. Olha, estou aberto para aceitar e perceber quais foram meus erros que eu cometi. Então, aí, você assume. Em assumindo, você vai corrigir. Porque se você mantiver no erro, ou achando que você não errou não, aí é pior. Débito e resgate. Olha, se você tem débito para com uma pessoa, você procura saldar o débito, que é resgatando. Não é assim? Então, tudo isto são frutos de nossa escolha. Então, frisemos esse parágrafo. Frisemos. Discórdia ou tranquilidade, ação ou preguiça, erro ou corrigenda, débito ou resgate, são frutos de nossa escolha. Nós aqui escolhemos. Então, tenhamos isso em nossas mentes. E ele continua dizendo, respeitemo-nos assim uns aos outros. Nós temos que respeitar o outro. Respeitar a sua escolha. Está errada, mas ele quer assim. Ele quer passar pelas suas próprias experiências. Isso é um problema muito sério, porque muitas vezes a mãe sabe que aquilo o filho vai sofrer, o pai sabe que ele vai sofrer e quer impedi-lo. E muitas vezes ele precisa passar por aquilo. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos. Então você não deve tentar constranger o próximo para que ele possa ler a cartilha da mesma forma que você lê pelos seus olhos. Nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Então você pode ensinar, mas você não pode constranger. Você não pode querer colocar, como diz na gíria popular, goela abaixo, não é? Você tem que aceitar isso aqui à força. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Olha que coisa linda. Então, a emancipação da criatura, né, da consciência dela, ela vai surgir à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Porque em determinado momento da vida, ele vai falar assim, não, eu não quero mais sofrer. Eu quero agora buscar o caminho. O caminho qual? Da verdade, para que eu possa me libertar. Então, aqui Emmanuel faz a conclusão. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é, quando você conhecer a verdade, você vai ser libertado das ignorâncias, não é isso? Continua, note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu, simplesmente conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Desta forma, Emmanuel explica que o mestre não designou lugar.
Isto é, ele não disse, olha, você vai conhecer a verdade na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda, no culto evangélico. Nada disso. Ele não falou lugar. Não traçou condições. Ele não disse, olha, as condições que você tem que para conhecer a verdade são essas, essas e essas. Não. Não estatuiu roteiros. Ou seja, não determinou roteiros. Qual era o caminho. Nem especificou o tempo. Não disse, olha, essa criatura tem tanto tempo para despertar. Ele simplesmente disse, conhecereis a verdade. E Emmanuel conclui que para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então nós podemos ajudar as criaturas que estão ao nosso redor. É um dever. Nós temos que ensiná-las, educá-las, não é? Mas nunca, 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 nunca constrangê-las. Falar, você é burro, você não está entendendo o que eu estou falando? Só porque você despertou, você acha que o outro é burro ou que o outro tem que aceitar a sua verdade. É uma lição extraordinária que nós temos que pensá-la em todos os dias de nossas vidas. Um grande abraço, obrigado por ter me ouvido, fique com Deus e até mais ver.